vocês viram que teve alguns temas que a gente já viu, né? Alguns ainda falta. Mas eu fiquei pensando que se a ideia era abordar perguntas que de certa forma são difíceis, hoje o grau de dificuldade ele subiu de nível, né? Ficou um pouquinho mais complicado. Isso porque a gente está em pleno tempo de campanha eleitoral. Falta menos de um mês para o pleito municipal e talvez, fiquei me perguntando, talvez nem fosse o melhor momento para abordar esse assunto aqui no púlpito. Afinal, já faz tempo que o assunto da ideologia e da política tem sido um assunto dramático, difícil, conturbado entre as pessoas. Mas também por isso é importante que a gente ouça o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre esses assuntos. É curioso porque há uns 20, talvez 30 anos atrás, quando alguém perguntava qual é o grande evento que acontece de 4 em 4 anos, quase todas as pessoas responderiam Copa do Mundo. Quem foi que lembrou? Por aqui, né? Alguém falou Copa do Mundo. Eu lembro que a primeira TV colorida que os meus pais compraram foi para ver a Copa de 1994. Cada Copa era um evento, né? Até ali eu só tinha em preto e branco, daí veio a colorida. Quando o Brasil foi tetracampeão mundial. Eu lembro que a gente colocou a TV do lado de fora da casa, um monte de gambiarra para a antena funcionar, né? Um monte de gente se acomodando para ver o jogo numa tela arredondada de 20 polegadas. Hoje e já era grande na época, né? De 20 polegadas. Eu imagino que talvez depois do 7-1 para a Alemanha, a gente começou a perder o interesse em Copa do Mundo, né? Mas é muito provável que o fato da política, especialmente a política partidária, estar sempre em alta nos assuntos da nossa época, seja pela chegada e o avanço das redes sociais. Porque as redes sociais, elas potencializam tudo aquilo que é do seu interesse. O algoritmo que controla o que os nossos olhos veem nas redes está sempre percebendo o que nos interessa. E aí o algoritmo mesmo faz com que você receba mais conteúdo semelhante e assim você fica mais tempo na tela. As redes ganham dinheiro assim. A lógica é a mesma da TV do passado. Audiência dá dinheiro. Tempo de tela dá dinheiro para os donos dessas plataformas. Só que isso provoca, a médio e longo prazo, a sensação de que só se fala naquele assunto. A gente fica olhando e diz, mas todo mundo fala naquele assunto. Só que isso é a rede que está te colocando sempre no mesmo assunto. Na verdade, de tanto o algoritmo te mandar o mesmo assunto, você começa a se isolar numa bolha social e só recebe postagens que falam o que você gosta de ouvir ou aquilo que você concorda. Isso, se alguém tem acesso a Netflix, pode procurar lá, já é antigo, uns 4, 5 anos, o Dilema das Redes, esse é o nome do documentário, né? Explica tintim por tintim como funciona isso que está na nossa mão o tempo todo, Instagram, Facebook, WhatsApp e tudo mais. E a nossa geração gosta tanto de política e de ideologia que a gente fica analisando até mesmo os debates de candidatos de outros países. Já se deram conta disso? Esses dias eu parei em frente à TV e percebi que boa parte do telejornal, esses de televisão ainda, era sobre a campanha nos Estados Unidos, né? Estamos em meio a um pleito agora municipal, mas o jornal de nível nacional estava falando da campanha lá nos Estados Unidos, onde a gente nem vai votar, mas estamos querendo saber como acontece lá. E mais do que se mostra na TV, a gente mesmo recebe vários vídeos, imagens nesses grupos sociais que destaca o que um determinado candidato fez, ou ele disse, ou como aquele outro candidato agiu num debate, ou até um problema, uma solução que aquele outro candidato discursou. E aí você viu isso, gostou e você acha interessante compartilhar para que outras pessoas pensem nisso também. Essa ideia interessante que é compartilhada é o que a gente poderia chamar de ideologia, que a grosso modo é um conjunto de ideias, de pensamentos sobre um determinado assunto. E isso está presente na nossa vida como um todo. Nós somos seres ideológicos por natureza. Cada um tem o seu conjunto de ideias, a sua visão de mundo, tem a sua ideologia. Isso vai se modelando em nós ao longo do tempo, pelas nossas experiências, com os valores que a gente carrega, ou aquilo que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, naquilo que a gente considera como correto. Isso faz o meu conjunto de ideias.
Ideologia em si não é algo ruim, porque todas as pessoas têm o seu conjunto de ideias. Nós agimos de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com a nossa ideologia. E a política, talvez até vamos pensar assim em política partidária, é uma expressão visível das diferentes ideologias, porque ideias estão nas nossas cabeças. Cada partido, cada grupo tem o seu conjunto de ideias, tem a sua visão de mundo, a sua visão das coisas. E com base nessa visão, traça possíveis caminhos, né, que consideram, na sua visão, os melhores. E só que cada grupo ideológico considera que o seu caminho é o melhor. Aí começa a dar os problemas, né? Porque o meu é melhor, o do outro é melhor. Diante disso tudo, como é que será que Jesus lidou com coisas assim? Esse é o nosso tema, né? Como Jesus tratou de política e ideologia. Será que existia essa variedade de ideologias, de partidos no tempo de Jesus? A gente vai dizer, não, era outra coisa, mas de certa forma sim. E o texto de hoje mostra um pouquinho disso. Acompanhem comigo. Então, começou assim a leitura, né? Os fariseus se retiraram, consultaram entre si como é que eles iam surpreender Jesus, de algum jeito, pegar ele numa contradição. Enviaram discípulos, não são os discípulos de Jesus, são os discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos. Quem eram os herodianos, né? Para falar com Jesus. Nos primeiros versículos já aparecem dois grupos diferentes. Os fariseus e os herodianos. Fariseus eram judeus muito rigorosos no cumprimento da lei. Eles esperavam um Messias e eles tinham bastante resistência com o Império Romano. O Império Romano para os fariseus era um problema, só que eles estavam dominados pelo Império Romano. Os herodianos também são judeus, assim como os fariseus, todos são judeus. E eles aparecem até poucas vezes na Bíblia, mas era um grupo que apoiava o reinado de Herodes, por isso chamados herodianos. E já que Herodes se sujeitava a Roma, então eles não tinham problema com o domínio romano. Para eles estava bom. E aqui a gente já percebe quase que uma coligação, né? Dois partidos diferentes, que não têm exatamente a mesma ideologia, um está a favor de Roma, o outro está contra, mas eles se juntam para alcançar um fim maior. No caso, pegar Jesus em contradição. No texto aparecem dois partidos, vamos chamar assim. A própria Bíblia às vezes chama eles de partidos também. Mas a Bíblia fala sobre outros grupos ideológicos com os quais Jesus interagiu. Teve os zelotes, que também são chamados de sicários, se você já leu essa palavra é a mesma coisa. Eram judeus também que defendiam aí uma revolução armada contra o domínio romano. Eles eram contra Roma, mas eles queriam fazer uma revolução pegando em armas. Tinha os publicanos, grupo de judeus também, que ganhavam a vida cobrando impostos para Roma. E eles eram mal vistos pelos outros judeus. E se a gente tivesse continuado lendo o texto, apareceria ali também os saduceus, que era uma elite judaica que comandava o templo de Jerusalém e era responsável, inclusive, para cobrar o imposto do templo, que não é o mesmo que estão querendo aqui. Hoje o texto ali é o imposto do César, né? O imposto do imperador. Imagina que as pessoas estavam mais ou menos que nem a gente, sobretaxados para tudo que era lado. Era 2, 3 instâncias de governo, 2, 3 instâncias cobrando imposto do pessoal. E a pergunta parece até aquelas perguntas de debate eleitoral, né? Dá aquela boa ensaboada, assim, valoriza, né, a pessoa e aí chuta o pau da barraca na pergunta. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, né? Que o Senhor ensina o caminho de Deus. Olha quanta bajulação, né? Não se importa com a opinião dos outros, não olha para a aparência. Então, aí vem a chapuletada. Diga para a gente, é lícito ou não é lícito pagar o imposto para César? César é a maneira romana de chamar o imperador. Se Jesus dissesse que sim, arrumava confusão com um lado. Se ele dissesse que não, arrumava confusão com o outro. É aquele tipo de pergunta que deixa assim, o que eu faço agora, né? Jesus percebeu a má intenção da pergunta. Ninguém estava ali realmente querendo aprender alguma coisa, mas era só tentando fazer Jesus se indispor ou com um grupo ou com outro. Era como se eles estivessem perguntando, Jesus, vamos ver agora qual que é a tua ideologia. Vamos ver do lado de quem que o Senhor está. Até porque ele se apresenta como o Messias, né? E estava todo mundo esperando um Messias que fosse mandar Roma para bem longe.
O senhor apoia o domínio romano ou o senhor é contra o domínio romano? A gente paga ou não paga esse imposto que vai direto para o bolso do imperador, o César? Jesus, percebendo a malícia no coração dos que estavam presentes, responde de uma forma que ensina a gente. E ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Ele diz aquela frase clássica que muitos até sabem de memória, né? Deem a César, deem ao imperador o que é do imperador, o que é do César, e a Deus o que é de Deus. Não é um esquema de ou, né? É e. E ele não se coloca contra Roma e também não destrói com as leis religiosas que eles tinham. Jesus aponta para a realidade de que a gente vive em dois reinos ao mesmo tempo. E cada reino tem características e responsabilidades bem definidas. E a gente vive nessas duas esferas. Jesus coloca limite naquilo que é humano e mostra que o reino de Deus se sobrepõe às coisas desse mundo. Aquilo que é desse mundo e o que é da eternidade, eles existem ao mesmo tempo. E é nessas duas esferas que a gente vive. Só que o reino de Deus está acima de qualquer disputa, está acima de qualquer defesa ideológica humana. Até porque, como nós somos todos pecadores, qualquer conjunto de ideias humanas, que é uma ideologia, também está fadada ao fracasso, porque carrega o pecado consigo. Não existe uma ideologia perfeita, porque não existe uma pessoa perfeita. Um sistema de ideias pode ser bom para um lado ou em algum momento, mas ele sempre vai ter os seus impactos negativos do outro. E esse é o nosso drama, né? A gente tem que fazer escolhas no meio de ideias que não são perfeitas. Como igreja histórica protestante, nós reafirmamos a necessidade de fazer distinção sobre o que é próprio da igreja, porque a igreja é uma espécie de embaixada do reino de Deus, aqui no mundo caído em pecado, né? E também o que é próprio do que a gente chama de esfera pública, das autoridades, porque isso é também age enquanto representante de Deus na manutenção da ordem. No fim é tudo de Deus, mas são maneiras diferentes de Deus agir no nosso meio. Para nós, todas as autoridades, elas são instituídas por Deus. Todas. Até mesmo aquelas que não cumprem bem o seu papel. Estão lá porque Deus assim permitiu. Deus assim conduziu a história para que eles estivessem lá. No cristianismo bíblico do primeiro século, é curioso, tanto Paulo como Pedro, que a gente acredita inspirados pelo Espírito Santo, escrevem as cartas, né? Eles ordenaram respeito e submissão ao imperador, que naquele momento histórico estava perseguindo e matando cristãos. A autoridade está perseguindo os cristãos. O que é o ensino cristão? Honre o imperador. Submeta-se ao imperador. Faz a gente pensar, né? Um cristão é alguém que vive ao mesmo tempo em duas realidades. Nós somos cidadãos de dois reinos. É nascido num país com leis e responsabilidades próprias do país, mas também é nascido do alto e desfruta a graça de se perceber herdeiro de um reino que se sobrepõe a qualquer coisa. E essas duas realidades, elas precisam estar bem claras dentro de cada um de nós. E é importante que a gente não misture as duas, porque sempre na história da humanidade, quando foi misturado essas duas coisas, misturou a igreja e a autoridade que a gente considera pública, né? Deu problema. Ou dá problema de um lado ou dá o problema de outro. Por isso mesmo que ao longo dessa semana, quem acompanhou as redes sociais da congregação, nós divulgamos uma posição oficial da congregação, afirmando que enquanto igreja nós não apoiamos, nem damos espaço de fala para nenhum candidato, seja do partido ou da ideologia que for, porque a igreja não tem partido, a igreja não tem essas ideologias, não apoia nenhuma. Nós entendemos que a nossa missão enquanto igreja está acima das disputas partidárias. A gente precisa manter essa distinção, porque Jesus quer chegar no coração de A, de B, de C, de D e de todos, de todas as ideologias. Mas também reforçamos que cada um, e aí é um exercício de liberdade, de cidadania,
Cada um precisa fazer as suas reflexões e escolher com sabedoria dentro da ordem que foi estabelecida para isso. Na esfera do aqui e agora, havia diferenças entre fariseus, herodianos, zelotes, publicanos. Cada um tinha um jeito de entender o sistema. Mas na esfera da eternidade, todos estavam no mesmo barco. Todos estavam juntos. E Jesus foi intencional quando ele chamou para o grupo dos 12, aquele grupo que caminhava com ele ao longo de 3 anos, chamou pessoas com perspectivas e com ideologias bem diferentes. E a gente fica imaginando quanta treta dava entre aqueles 12, né? Que carregava cada um a sua visão de mundo. Jesus juntou todos eles para mostrar que o seu reino transcende as divisões que a gente faz. No grupo dos 12, tinha o Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, a serviço de Roma, mas também tinha Simão, o zelote, ou chamado nacionalista. E esse chegou no grupo defendendo revolta armada contra o Império Romano. Conviveram. Esses dois, na situação da época, nos nossos dias a gente iria dizer, poxa, um é lulista, o outro é bolsonarista. Mas com Jesus eles caminharam lado a lado, por uma causa muito, mas muito maior e muito melhor. Cada um, ao longo da caminhada e no seu tempo, foi descobrindo qual que era a bandeira que realmente valia a pena brigar, pela qual brigar. E esses dois discípulos que caminharam com Jesus deram a vida, literalmente. Foram mortos por causa do Evangelho. Não foram mortos pelas suas ideologias, mas eles morreram pelo reino que é eterno. A gente tem uma mania de querer fazer com que todos os assuntos fiquem dentro da minha caixa. Né? Nós queremos que, eu quero, né? Imagino que vocês sejam assim também, mas eu quero que tudo se encaixe na minha visão de mundo, no meu jeito. E muitas vezes a gente quer que Jesus fique dentro da minha caixinha. Nós forçamos para que Jesus se ajuste conforme o meu conjunto de ideias. Aí, na ideologia de uns, talvez comece a enxergar Jesus como alguém mais voltado ao comunismo, preocupado com os pobres. Na visão de outros, o Jesus vai defender a família, vai defender os valores. E eu sei, muita gente quando ouve essas frases e esses nomes já começa a julgar lá no seu coração quem fala é isso, é aquilo. Mas por favor, continue prestando atenção, porque o foco não é achar a ideologia perfeita. Eu estou querendo destacar que todas essas coisas são, na verdade, reininhos. Estamos falando do reino, né? Tudo isso é uma espécie de reininho. Um reino pequenininho. E em Cristo a gente tem o reino, com letra maiúscula. O definitivo, aquele que é eterno. Muitas vezes a gente quer forçar Jesus na nossa caixa. Só que a gente esquece quem é o dono da caixa. Quem é o dono de todas as caixas. E vocês e eu somos livres para pensar e para ter uma ideologia diferente daquele que está do meu lado. Jesus nos dá essa liberdade. A gente pode pensar, entender, carregar a visão de mundo que for. Pensar diferente não te faz menos irmão. Vocês que têm irmãos sabem que irmãos são diferentes. Irmãos pensam diferentes. Mas irmãos reconhecem uma unidade. Nós somos filhos do mesmo Pai. O que nos une é o Pai. Quem mais importa é o Senhor que tem a história com letra maiúscula nas suas mãos. Ele conduz tudo. Ele nos convida a seguirmos juntos. Enquanto igreja, também, num mesmo propósito, que não é eleger candidato A ou B, como às vezes a gente percebe que irmãos cristãos se confundem com isso. Mas o nosso propósito é seguir a Cristo, fazer discípulos de Cristo, do seu reino, batizando e ensinando, acolhendo, amando, servindo. Essa é a missão que a gente tem enquanto igreja. E a gente vai continuar fazendo. Como diz a Bíblia, seja oportuno ou não, se nos perseguirem ou não, até que Jesus volte. Aí sim o reino definitivo vai se manifestar
de um jeito completo. Ninguém vai ter dúvidas de onde o reino está. Amém.